muito interessante, né, que esse é o assunto do momento. Os ajustes ali feitos pelo governo deram resultado, mas o que a gente percebe em todos os noticiários, todos os veículos, é uma contraposição. Todo mundo está falando, e tem os dados do governo, que foi batido o recorde histórico de arrecadação. Foram 2,7 trilhões de reais, uma alta de mais de 9,6% em relação ao ano passado. Quer dizer, a política do governo de um aperto fiscal para encher os cofres públicos deu resultado. A questão é, será que isso está sendo revertido para benefício da população? Muito se viu ali nas redes sociais e nos jornais a indignação com a verificação de um recorde de arrecadação e 2 pontos. O primeiro deles, a ausência de retorno disso efetivo para a população, que vê aí uma economia praticamente sob um descontrole. E o segundo deles é que, mesmo havendo batido o recorde de todos os tempos, essa métrica de análise da arrecadação começou há 30 anos atrás e nunca se arrecadou tanto na história. O presidente Lula gosta muito dessa frase, né? Nunca antes na história desse país se arrecadou tanto. Mas a questão é, mesmo com a arrecadação recorde, nós tivemos um déficit. O que isso quer dizer para você que está em casa, que não acompanha muito o cenário? Quer dizer que foi batido o recorde de arrecadação, subiu 9,6%, mas os gastos públicos subiram na mesma toada e não se conseguiu ali ter um superávit nas contas públicas. Traduzindo em miúdos, o governo gastou mais do que arrecadou, mesmo tendo batido o recorde. O que favoreceu isso, de acordo com o próprio governo, foi a maior taxação das blusinhas, que a gente brinca, mas é a taxação sobre as remessas internacionais. Você teve ali um aquecimento do mercado, você teve também uma alta no preço do combustível e o setor bancário, que arrecadou também em valores históricos um valor bem superior ao do ano anterior. Então, a gente tem aqui um cenário bem, digamos, delicado, porque parte dessa arrecadação ela veio de questões pontuais e não recorrentes. Então, se o governo teve déficit, mesmo mantendo esse recorde, imagina o que vai acontecer nesse ano de 2025. Fora isso, a gente tem um ponto aqui, né? Algumas medidas do governo foram bem questionadas. Quando se fala em promover mudanças, sempre vem aquelas estimativas de quanto vai se arrecadar com cada coisa. Há pouco tempo atrás, quando houve a mudança legislativa do voto de qualidade no CARF, para você que está em casa, o voto de qualidade é o seguinte: no CARF, quando você tem um auto de infração a ser julgado, metade dos conselheiros são representantes da Fazenda e metade dos contribuintes. E no empate, o contribuinte ganhava a questão. Agora, com a mudança do voto de qualidade, o governo esperava arrecadar 56 bilhões. Sabe quanto ele arrecadou, Jesus? 307 milhões. Parece um número até meio próximo quando a gente fala bilhão, milhão, mas isso quer dizer que a mudança do voto de qualidade trouxe para o cofre do governo só 0,5% do que ele tinha estimado. E essa foi uma medida muito criticada, porque na hora de aprovar, os cálculos mostram que o valor da arrecadação vai ser bilionário, uma coisa gigantesca, e a expectativa foi quebrada. Não foi um mero erro de cálculo. Você arrecadar somente 0,5% de uma alteração legislativa é algo bem grave, e a gente está esperando aí para ver quem que vai pegar essa conta e adotar como sua. Damares. Super bem colocado pelo Tiago, mas vamos voltar um pouquinho atrás no que significava a taxação das blusinhas. Né? Nós, mulheres que somos viciadas na Shein, era tradicional até $50 a gente comprar nas plataformas, nos mercados internacionais e não recolher tributos. Só que a legislação original, ela previa que remessas para pessoas físicas de pessoas físicas não seriam taxadas até $50. Veio no início de 2023 um programa chamado Remessa Conforme, que buscava o quê? Regularizar esse tipo de empresa que fazia essa venda pessoa física, mas que, na verdade, eram empresas internacionais que acabavam impactando de forma negativa a concorrência industrial brasileira, o mercado industrial brasileiro. Por isso que as blusinhas são uma metáfora muito interessante, né? Que são produtos industriais que são produzidos aqui no Brasil a um custo elevado e que poderiam ser importados com facilidades de plataformização e isenção tributária. Nesse programa Remessa Conforme, qual que era a dinâmica legislativa?
as empresas que se cadastrassem até $50 continuavam isentas do imposto de importação. A partir de $50 pagariam 60% de imposto de importação e pagariam, de qualquer forma, 17% de ICMS. Esse movimento foi interpretado pelo setor industrial brasileiro como anticoncorrencial, porque países como a China, como outros países que têm competitividade com o mercado nacional, produzem a custos muito baixos. E essa isenção privilegiaria empresas que produzem fora do Brasil, e o Brasil já vem num movimento de décadas de desindustrialização, de diminuição da participação do setor industrial no PIB brasileiro. Então, houve inicialmente, no início do ano passado, um movimento no Supremo Tribunal Federal, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A relatora era a ministra Carmen Lúcia, para declarar inconstitucional essa isenção das empresas cadastradas no Remessa Conforme, que queriam ficar isentas da taxa blusinha. Em agosto, após um diálogo do governo com vários setores econômicos, o governo mudou as regras, estabeleceu a seguinte sistemática: tanto as remessas até $50 quanto as superiores são taxadas com imposto de importação. Elas já estavam submetidas ao ICMS. A diferença é que até $50 esse imposto de importação é de 20% e a partir daí é de 60%, como era. Então, houve inicialmente uma isenção que poderia favorecer empresas, grandes empresas como o Google, como a Amazon, como a Mercado Livre, que estavam inseridas nesse programa Remessa Conforme. Houve essa reação do setor industrial e, a partir de agosto, houve uma adequação dessa política para ampliar não só o ICMS sobre todas essas importações, mas também os 20% do imposto de importação que, a princípio, no programa Remessa Conforme, essas blusinhas estavam isentas. Diante disso, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, extinguiu as ações, a ação que havia sido ajuizada pela CNI, pela CNC, entendendo que houve a perda do objeto, já que o principal argumento, que era uma competitividade desigual da indústria internacional, com o enfraquecimento da indústria interna, estava parcialmente superado a partir da taxação, ainda que em alíquotas diferentes, tanto das compras até $50 quanto as superiores, pelo imposto de importação, o que tornaria o mercado nacional mais competitivo, pelo menos em mínimas condições de igualdade competitiva com relação ao mercado internacional. E vejam como todas as questões estão interligadas. Trump está falando que vai taxar o Brasil, o Lula está dizendo que vai ser recíproco. Então, a tributação e os seus reflexos têm impactos nacionais, mas implicações também para um mundo globalizado e todo conectado.